Olá, me chamo Gabriele, sou cirurgiã dentista e residente no programa de residência multiprofissional de saúde da família da UESP. E eu, como aluna da professora Bruna, ela é minha preceptora na residência, eu estou cumprindo carga horária de docência, né, dando continuidade à disciplina na unidade de epidemiologia. O Diego já abordou inicialmente com vocês sobre a epidemiologia das doenças transmissíveis e eu irei dar continuidade falando com vocês sobre a epidemiologia das doenças não transmissíveis. Ao longo da aula, eu irei abordar essas temáticas, terminologia, etiologia, curso da doença, as doenças não transmissíveis na odonto, que são as mais prevalentes, né? A epidemiologia da cárie dentária, da doença periodontal. Do câncer de boca, eu vou fazer só uma introdução, visto que a professora Bruna já vai abordar sobre a epidemiologia do câncer de boca, e vou falar sobre medidas de prevenção e controle. Então, as doenças não transmissíveis, como o próprio nome já está falando, são doenças que não são transmitidas de pessoa para pessoa. Então, não há esse contágio da doença, né? Ela não tem essa transmissão de um agente específico, como vocês viram, né, no caso das doenças transmissíveis. Nas doenças transmissíveis, há um agente específico que causa a doença, né? E aí, esse agente específico, quando ele é transmitido, né, há essa transmissão de pessoa para pessoa, a pessoa, ela se torna doente. No caso, ela se torna uma portadora, né, do vírus, né, tanto ela fica doente, ela apresenta doença. Exemplo, a Covid-19, né? Covid-19 tem o vírus SARS-CoV-2, que quando esse vírus ele é transmitido para a pessoa ela fica doente, né? Quando ela se torna portadora ali do vírus, ela fica doente. Então, nesse caso, a doença ela é transmissível. Mas as doenças não transmissíveis não tem um agente identificável, um agente único, um agente específico que causa a doença. As doenças não transmissíveis, não há transmissão. Na verdade, o que há transmissão é dos hábitos, né? Há essa transmissibilidade nos hábitos do estilo de vida, que são fatores etiológicos, né? Fatores envolvidos aí no desenvolvimento das doenças não transmissíveis, como eu vou explicar para vocês mais adiante. E aí, o Ministério da Saúde, ele traz esse dado atualizado desse ano, que as doenças não transmissíveis, elas representam a maior causa de mortalidade no Brasil e no mundo. E aí compreende dois grandes grupos. Tem o grupo das doenças crônicas não transmissíveis, que é, por exemplo, as doenças cardiovasculares, a diabetes, as doenças respiratórias crônicas, as neoplasias. E tem o grupo das causas externas. Causas externas como os acidentes, as violências, acidentes de trânsito, acidente no trabalho, violência física, né, violência doméstica, violência autopraticada. Então, as violências e as doenças e os acidentes também são considerados doenças não transmissíveis. E as doenças não transmissíveis, elas também podem ser chamadas de doença crônica degenerativa, também são sinônimos. Geralmente a gente associa realmente que toda doença não transmissível são doenças crônicas, né? Mas nem toda doença crônica é uma doença não transmissível. E aqui alguns exemplos, né, que eu já até falei para vocês, alguns. As doenças não transmissíveis assim mais comuns, mais prevalentes são a diabetes, a hipertensão. Muito raro hoje em dia um idoso não ter diabetes ou hipertensão, ou os dois, né? É muito comum. E considerando isso, a gente precisa, né, durante a nossa abordagem no atendimento desses pacientes, a gente tem que ter esse olhar carinhoso, né, esse olhar voltado para os idosos, de sempre a gente, durante a anamnese, questionar se esse paciente tem alguma doença. Existem alguns pacientes idosos que, quando eles são atendidos sozinhos, né, vão sozinhos para os atendimentos, eles não sabem, às vezes, dizer qual é a doença que eles têm. Às vezes eu, por exemplo, pergunto para eles se eles têm alguma doença, e às vezes eles dizem que não, e aí depois eu pergunto para eles qual remédio que eles tomam, e aí eles acabam dizendo que tomam losartana ou metformina,
Então, daí a gente já compreende que esses pacientes, eles tenham ou diabetes ou hipertensão ou os dois, né? Então, realmente vai ter paciente que não vai lembrar se eles têm alguma doença, mas com relação à medicação, eles sempre lembram. Então, é muito importante perguntar também quais são as medicações que os pacientes tomam para que a gente consiga entender de fato aí o histórico de saúde deles, né? E aí ter esse atendimento, fazer esse atendimento personalizado para essas pessoas, né? Antes, durante e após os procedimentos, porque são pacientes com necessidades especiais, né, que precisam de um atendimento personalizado. E aí também tem outras doenças não transmissíveis prevalentes, que são as doenças respiratórias crônicas, doenças cerebrovasculares, as neoplasias, as doenças renais, tem as doenças reumáticas e as causas externas que eu havia mostrado para vocês. Então, como eu já falei para vocês, as doenças não transmissíveis, elas não têm uma causa única. Na verdade, a etiologia dela é multifatorial, existem vários fatores envolvidos. E aí eu trago para vocês o exemplo da doença cárie dentária, né? A gente sabe que a doença cárie ela não é uma doença transmissível. Na verdade, o que é transmitido são os hábitos, né? E existem vários fatores associados ao desenvolvimento da cárie dentária. Os fatores determinantes, né, a gente entende que são a presença do hospedeiro, né, o micro-organismo, a dieta e o tempo. Então, são fatores determinantes para o desenvolvimento da cárie dentária. Mas por trás desses fatores existem muitos outros fatores condicionantes que condicionam o desenvolvimento da cárie dentária, né? E aí eu trago para vocês esse diagrama aqui dos determinantes sociais, que existem vários fatores aí nesse diagrama que estão relacionados ao processo saúde-doença. Existem vários fatores aí que associados, eles favorecem o desenvolvimento de algumas doenças, né? Principalmente aí das doenças não transmissíveis. Por exemplo, no caso da cárie dentária, está muito relacionado o estilo de vida, a educação, não é? Aqueles pacientes que não têm conhecimento sobre os fatores causais da cárie dentária, da importância, né, de realizar a higienização, a importância de ter uma dieta com uma alimentação adequada, não conhece quais são os alimentos cariogênicos ou não conhecem as consequências da cárie dentária, com relação à condição socioeconômica, a condição de comprar uma alimentação saudável, de ter os produtos de higiene adequados, né? Então, são assim, vários fatores. O fator também da cultura também, né? A cultura de que um dente furado, né? É normal ter um dente furado, um dente preto, né? O povo chama um dente podre, né? É normal, e se tiver, arranca, né? Também o fator cultural, ele é um fator também muito forte, né? É um fator também condicionante. Então, a associação desses diversos fatores aí associados, eles são fatores que favorecem o desenvolvimento da doença, né? E aí existem outras doenças não transmissíveis também que também são ocasionadas, né, pela associação desses fatores. E aí também tem a questão da predisposição do organismo, né? Geralmente pessoas que têm um histórico familiar, né? Que dentro da família existem parentes que são portadores de algumas doenças, como por exemplo diabetes, hipertensão. Geralmente a pessoa que tem esse histórico familiar de parentes que têm essas doenças não transmissíveis, essas doenças crônicas, eles apresentam uma predisposição do organismo maior a desenvolvê-las, né? Tem uma suscetibilidade maior a desenvolvê-las. E aí, quando ele está exposto a fatores de risco da doença, e já tem essa predisposição, o risco dele desenvolver a doença é muito grande, né? Por exemplo, a diabetes, né? Que é um exemplo muito comum. Quando a pessoa já tem na família um histórico ali de diabetes, ela já tem um risco de desenvolver. E ainda fica exposta a fatores de risco que causam a diabetes, como alimentação inadequada, falta de atividade física, obesidade. Aí ela tem um risco muito grande de desenvolver a doença. E aí, entendendo essa complexidade de causas, né, das doenças não transmissíveis, foi criada uma rede de causas, que é uma tabela,
que foi colocado todos os fatores de risco que podem estar associados ao desenvolvimento das doenças crônicas, né? E ao lado, em uma outra coluna, tem as doenças que podem ser desenvolvidas, as doenças não transmissíveis. Aí é mais realmente para simplificar, né, essa visão aí com relação aos fatores de risco e às doenças crônicas. Exemplo, nessa tabela que está lá no livro do Pereira, tem os fatores de risco tais como histórico familiar de doença crônica, o estresse, tipo de personalidade, a vida sedentária, falta de exercício, dieta inadequada, a obesidade, o hábito de fumar, a hipertensão arterial, exposição a agentes específicos. Então, a associação de todos esses fatores ou de alguns deles pode ocasionar algumas doenças crônicas. E esses fatores de risco são fatores de risco comuns ao desenvolvimento dessas doenças crônicas. Ou seja, doenças crônicas como doença coronariana, doença cerebrovascular, o câncer, diabetes, doença respiratória crônica, cirrose, são doenças não transmissíveis que apresentam fatores de risco muito parecidos. Por exemplo, fator de risco, dieta inadequada, estresse, histórico familiar, obesidade. Esses fatores são os mesmos fatores de risco da diabetes e da hipertensão arterial, e assim por diante. E tem um outro diagrama que também é uma simplificação, né, da evolução da doença. No caso, aqui tem os fatores de risco, né, que são os fatores que eu mostrei para vocês, né, que favorecem ali o desenvolvimento da doença, que causam a doença. Quando a pessoa fica exposta a esses fatores de risco, ela desenvolve a doença. Quando a doença já está instalada, no início, pode não apresentar nenhum sinal clínico e nenhum sintoma. Aí essa fase aí são as alterações subclínicas. Se nessa fase não houver intervenção, não houver alguma intervenção que controle a doença, aí essa doença ela já vai evoluir para a fase de manifestação clínica, que é quando a pessoa doente ela já apresenta sinais que a levam, inclusive, a procurar um serviço de saúde. E no serviço, o profissional identifica alguns sinais que levam ao diagnóstico. Então, essa fase aí é uma fase considerada de manifestações clínicas. Se nessa fase não houver o tratamento, né, e o controle da doença, aí ela já pode evoluir para o óbito, para uma fase em que a doença ela já vai estar bem mais agressiva, causando até o óbito da pessoa. E aqui eu trago para vocês também a evolução da doença, né? Que tem inicialmente ali, quando a doença ela já está instalada, tem um período de latência, que é o período entre a exposição do agente ou do fator de risco e o aparecimento de manifestações clínicas da doença. Então, nessa fase, o paciente ele pode não sentir absolutamente nada. A doença está presente, mas ele não sente nada, não procura o serviço. E aí também os sinais, eles também geralmente, eles estão muito escondidos, não é possível realizar um diagnóstico porque não tem como detectar os sinais. Caso nessa fase não seja feito nada, nenhuma intervenção, aí a doença ela passa para um período em que ela é chamada de período clínico, que é quando já apresenta sinais. E aí, se não houver nenhum tratamento, nenhuma intervenção nessa fase, ela pode evoluir para uma fase mais severa, em que o paciente ele pode até ir ao óbito, né? E aí, com relação aos fatores prognósticos, no curso da doença, no aparecimento de alguns fatores, é possível determinar o prognóstico dessa doença, ou seja, a chance de cura, né? E aí eu trago para vocês, por exemplo, no caso de um AVC, né, um acidente vascular cerebral, que uma pessoa ela apresenta um coma. O coma ele é um fator que pode mostrar que o prognóstico daquela pessoa é ruim.
Já se uma pessoa teve um AVC e apresenta ali a manutenção da consciência, está acordada, é um fator que leva a mostrar que é uma pessoa que vai ter um prognóstico bom, né? Então, isso seria aí os fatores prognósticos que o Pereira traz, né, no livro. E aí agora eu vou trazer para vocês epidemiologias das doenças não transmissíveis da cavidade oral, que são mais prevalentes, né? A cárie dentária e a doença periodontal. Também tem o câncer de boca, né? Mas eu vou trazer aqui mais mesmo uma introdução para vocês, o câncer de boca. Mas vamos lá. Eu trouxe para vocês dados do SB Brasil 2023, que foi o último levantamento epidemiológico realizado. Então, são dados atualizados. É importante que vocês leiam o documento todo do SB Brasil 2023. Eu trouxe aqui para vocês dados bem resumidos mesmo. E foi, no caso da cárie dentária, apenas de adolescentes de 12 anos. Porque se eu for trazer tudo aqui para vocês, a aula vai se estender muito e esse não é o objetivo da aula, né? Para realmente ser uma aula curta. Mas aí eu indico vocês lerem o SB Brasil 2023. Ele tem um resultado assim bem denso mesmo, então é muito importante assim, é um conhecimento para a vida de vocês, não só para quem vai trabalhar no serviço público, mas para todos os profissionais mesmo, tá? E assim, eu trouxe os dados de crianças ou apenas de adolescentes de 12 anos, porque geralmente é uma idade assim que é mais utilizada para realizar aí o levantamento, né, epidemiológico, né? No caso aí do índice CPOD. E aí vocês lembram, né, o que é o CPOD? O índice CPOD é dente perdido, cariado e obturado, né? E aí, com relação a esse dado que o SP Brasil 2023 traz, com relação ao índice CPOD, ele mostra que 1,67 dentes com experiência, né, dentre 1,67 dentes com experiência de cárie, 1,04 apresenta os dentes cariados. Isso mostra que o componente cariado apresenta mais da metade do índice. Então, entre os dentes, né, que apresentaram ali experiência de cárie, o componente do CPOD que apresentou maior índice, né, uma maior média, foi o componente cariado. E aqui ele ainda mostra as regiões do Brasil que mais apresentaram essa média, né? Centro-Oeste, Norte e Nordeste apresentaram maior índice, CPOD, e o que apresentaram menor índice foi o Sul e o Sudeste. E aí eu trago para vocês agora esse gráfico, né? Para representar aí esse resultado, para mostrar para vocês. Bem que na figura 101 tem a média do índice CPOD e a média de proporção dos componentes do índice entre os adolescentes de 12 anos, por regiões do Brasil e no Brasil. E aí mostra que o Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste tomam à frente aí, possuem as maiores médias do índice CPOD, e o componente cariado, ele é o maior, que apresenta maior média, né, dentre os componentes do CPOD, do índice CPOD. Com relação às consequências da cárie não tratada, é utilizado o índice PUFA, né, para avaliar essas consequências. E aí foi visto que a consequência clínica mais frequente foi o envolvimento pulpar, representando aí 80,02%. Nesse gráfico aqui ao lado, na figura 105, mostra o percentual de adolescentes de 12 anos livres de cárie. Aí mostra que as regiões do Brasil que mais apresentaram, né, a média aí de adolescentes de 12 anos livres de cárie foi o Sul e o Sudeste, né? Como já esperado. Como já esperado por quê? Porque aí no gráfico anterior eu mostrei para vocês que foram as regiões do Brasil que apresentaram um menor índice CPOD, né? Então, consequentemente, as crianças e os adolescentes lá apresentaram uma maior média de maior percentual de livres de cárie, né? De idades livres de cárie. E aqui um gráfico mesmo só para mostrar para vocês o índice PUFA, né, que mostra que o envolvimento pulpar ele apresentou a maior média, né, representando 80,02% das consequências da cárie não tratada. Aí só lembrando para vocês, né, que o PUFA é
P de envolvimento pulpar, U de ulceração, F de fístula, A de abscesso. Aí, dentre todos esses componentes do PUFA, o envolvimento pulpar, ele toma a frente, apresenta aí a maior média desse índice, representando 80,02%. Com relação às condições periodontais, né, que também é lá do SB Brasil 2023, esse resultado aqui, é importante que vocês também leiam. Eu trouxe para vocês apenas as idades de 65 a 74 anos, que são os idosos, e 34 a 45 anos, que são os adultos, né? Eu trouxe só essas idades para vocês, porque clinicamente também, e de acordo com as evidências científicas, são as idades que mais apresentam problemas periodontais, né? Por isso que eu trouxe apenas essas idades, porque para não estender muito também, né? Porque são muitos resultados, né? Tem várias outras idades, tem vários ciclos de vida. Então, eu trouxe apenas de adultos e idosos para vocês verem. E aí, o SB Brasil, ele mostra que os idosos, como já esperado, apresentam uma pior condição periodontal do que os adultos. Embora os adultos eles tenham apresentado uma piora na condição periodontal comparado ao SB Brasil 2010, que foi o levantamento epidemiológico realizado antes do SB Brasil 2023, né? Então, comparando os dados do SB Brasil 2010 ao do SB Brasil 2023, os adultos eles têm apresentado aí uma piora nas condições periodontais, certo? Mas os idosos mantêm aí o dado, né, de que eles apresentam condições periodontais piores do que os adultos, certo? Tanto que teve uma questão que caiu, inclusive, por exemplo, na EBSE esse ano, né, perguntando qual idade apresentava pior condição periodontal. Aí mostrou lá as idades e a resposta correta era idosos, 65 a 74 anos. E eu vou mostrar aqui para vocês esse trecho aqui que eu trouxe para vocês do SB Brasil 2023 de idosos. Os resultados do índice de perda de inserção, né? Que vem apresentando de 0 a 3 milímetros, né? Representando 9,75%. Tem a perda de inserção de 4 a 5 milímetros, 4,46%. A perda de inserção de 6 a 8 milímetros, 1,76%. Então, resumindo, a perda de inserção de 0 a 3 milímetros apresentou uma maior média do que as outras. Já os adultos, eles apresentam uma perda de inserção de 0 a 3 milímetros como a pior condição e tem de perda de inserção de 4 a 5 milímetros com uma média aí, um percentual menor, né, de 11,6%. Então, resumindo, também os adultos apresentam aí uma perda de inserção maior média de 0 a 3 milímetros. Mas vocês percebem que tem uma diferençazinha aí, que enquanto os idosos eles têm apresentado essa perda de inserção, aí bem que tem num gráfico aqui para vocês. Enquanto os idosos têm apresentado essa perda de 0 a 3 milímetros, 4 a 5 milímetros, 6 a 8 milímetros, de 9 a 11 milímetros e até mais de 12 milímetros, os adultos no SB Brasil, né, tem mostrado a perda de inserção apenas de 0 a 3, né, de 4 a 5 e uma bolsa profunda aí maior que 6 milímetros. O que mostra, né, que os idosos realmente apresentam uma pior condição periodontal. E aí, o SB Brasil também mostra que dentre os resultados, né, do score e do índice periodontal comunitário, que considera ali os dados de sangramento à sondagem, cálculo dentário, bolsa rasa, bolsa profunda, sextante excluído, tanto para idosos quanto para adultos, mostra que o cálculo dentário ele apresentou aí o maior percentual, né, dentre as outras condições periodontais. E aí, com relação ao câncer de boca, o câncer de boca ele também é uma doença,
não transmissível, tá? Não tem como haver a transmissão do câncer de pessoa para pessoa. As causas do câncer são causas múltiplas, né? São multicausais. No caso do câncer de boca, o INCA, Instituto Nacional do Câncer, estima que 15.100 novos casos de câncer na capital geral para 2024, o que corresponde ao oitavo tumor maligno mais incidente na população brasileira. Esses dados são de 2022. E aí, com relação aos fatores de risco, o tabagismo, ele é o fator principal. Bebidas alcoólicas geralmente não causam câncer de boca de forma isolada, mas sempre associada ao tabagismo. E aí, o INCA também mostra que fatores como a infecção pelo HPV, né, de preferência esses subtipos 16 e 18, a exposição solar sem proteção, né, que está muito relacionada ao câncer do lábio, né, da quelite actínica ali, a lesão pré-maligna, né, que é causada por essa exposição solar sem proteção, a deficiência de vitaminas, proteínas e frutas e a obesidade também são fatores. Então, vocês conseguem ver que esses fatores aí, que estou mostrando para vocês que são fatores que o INCA aponta como fatores de risco do câncer, são os mesmos fatores que também causam aquelas outras doenças não transmissíveis. Então, é a associação desses fatores, certo? Não tem o tabagismo, ele não é um fator único, ele não é um único fator causal. É a associação do tabagismo com esses outros fatores, certo? Então, isso aí que é o que causa as doenças não transmissíveis, aqui no caso, o câncer de boca. E aí, conhecendo, né, os fatores de risco, a gente entende quais são as formas de prevenção, né? Então, é realmente não fumar, né? Não beber bebidas alcoólicas associadas ao fumo, proteger os lábios, né? Usar ali um protetor labial, no caso de pessoas que realmente trabalham pegando muito sol, se expõem muito ao sol, tomar vacina, né, contra o HPV. E aí tem algumas idades específicas, né, para tomar vacina, mas a vacina ela deve ser tomada por adolescentes, tanto homens quanto mulheres. E a alimentação adequada também, né? Porque a gente sabe que a alimentação inadequada, deficiência de vitaminas, de frutas, é um fator que causa o câncer de boca, não só o câncer de boca, como outras doenças não transmissíveis, e usar camisinha, proteção durante a relação sexual. E a detecção precoce também é importante, considerando uma pessoa que já apresenta o câncer, né, ou ali uma lesão pré-maligna, por exemplo. Geralmente essas pessoas, elas chegam no consultório se queixando de uma ferida que não sara, né? Então, feridas na boca que não cicatrizam até 15 dias, apresenta ali um sangramento sem motivo aparente, geralmente quando a região está ulcerada, né? E aí tem as bordas levantadas, apresentam todas aquelas características clínicas típicas de uma lesão pré-maligna, de um câncer de boca. A gente precisa tomar alguma conduta, né? Primeiramente, realizar a biópsia, né, para realmente confirmar a presença do câncer, né, se realmente é uma lesão maligna ou uma lesão pré-maligna, e a fase dessa doença aí para de fato estabelecer o diagnóstico correto e o tratamento correto, certo? E aí, no caso de nódulos no pescoço, dor na garganta persistente, incômodo ao engolir, mudança na vasoconstricção, geralmente está associado a um câncer que ele já está numa fase mais severa, né? Já tem um tamanho maior, ele já está naquela fase de metástase. E a gente sabe que a evolução de um câncer de boca apresenta uma evolução rápida, principalmente quando o paciente ele ainda se apresenta exposto aos fatores de risco. Com relação às medidas de prevenção e controle, tem a prevenção primária, secundária e terciária. Com relação à prevenção primária, a gente considera que é uma fase que o paciente ainda não tem a doença, né? Então, medidas coletivas e medidas a nível individual, né? Para promover a saúde e para proteger de forma específica contra uma doença específica, né? E eu trago um exemplo para vocês, por exemplo, a cárie dentária, né? Para a gente promover a saúde, né? Para de fato conscientizar essa população com relação aos fatores de risco,
né? Adotar algumas medidas para prevenir contra a doença, de forma específica contra a cárie, por exemplo, realizar o programa Saúde na escola, atividades com as crianças para desenvolver ali de forma lúdica o conhecimento delas sobre os alimentos que causam a cárie, os alimentos que não causam a cárie, conversar ali com elas, né? E aí eu trouxe para vocês, por exemplo, um dia que a gente foi participar da solenidade de abertura do programa Saúde na Escola aqui em Teresina, a semana passada, né? Eu, o Eric e o Diego, os residentes da professora Bruna, a gente estava lá presente, né? Conversando com as crianças, a gente levou aí a caixinha de amigos do dente, inimigos do dente, mostrando de forma lúdica, né? Fazendo essa dinâmica com eles. Isso aí é promoção de saúde, né? Educação em saúde, para que faz parte da prevenção primária. E aí tem, por exemplo, também a fluoretação das águas, né? Que é uma proteção específica contra a cárie dentária. E o uso de fluoretos, ou o uso de dentifrícios fluoretados, que também é uma proteção específica contra a cárie, tanto em nível coletivo quanto em nível individual. No caso, a fluoretação das águas é a nível coletivo, né? Uma proteção específica a nível coletivo. E aí também tem com relação à atividade física, né? A gente sabe que a atividade física é um fato. A inatividade física é um fator etiológico, né? Que favorece o desenvolvimento de muitas doenças crônicas. O fumo, né? O tabagismo também, né? E aí os acidentes também, que são considerados casos externos. Então, como forma de prevenir, por exemplo, os acidentes, tem os EPIs, equipamento de proteção individual para trabalhadores da saúde. Com relação ao tabagismo, tem alguns grupos de tabagismo que são realizados na unidade básica de saúde, inclusive na unidade básica de saúde que eu estou atuando, tem um grupo de tabagismo toda segunda-feira. Geralmente eu participo, né, conversando com os usuários, né, sobre a importância de parar o cigarro, sempre relacionando aos efeitos do cigarro, né, na cavidade oral, na saúde bucal. E também tem os grupos de atividade física. Aqui na UBS, como tem o residente, né, profissional de educação física, ele tem esse grupo de atividade física, né, que ele realiza com os usuários, que também é muito importante na atividade física promover aí espaços, ambientes para atividade física para as pessoas. Agora, considerando que a doença já está instalada, tem a prevenção secundária da doença, né? Nessa fase aí, a doença ainda está no início. Se forem feitas algumas condutas, por exemplo, no caso da cárie, que apresenta uma mancha branca ou uma lesão incipiente, procedimentos não invasivos são possíveis de ser feitos, né? No caso, por exemplo, são a aplicação tópica de flúor. E aí, se for feita uma conduta, né, uma intervenção nessa fase, irá evitar que danos mais graves ocorram, né? No caso, por exemplo, evita que haja uma cavitação, né? E aí promove a inativação da doença cárie. E aí eu trago outros exemplos para vocês, no caso dos exames laboratoriais, né? Exames de rotina que são identificados doenças no início, né? São possíveis realizar alguns procedimentos para controlar a doença para que não chegue a danos maiores. Agora, quando a doença ela não é controlada naquela fase da prevenção secundária, né? Aí ela já pode chegar a danos maiores, né? Podendo até mesmo perder algum membro. No caso, por exemplo, quando a cárie dentária já atinge ali toda a coroa do dente, né? E além disso, até a raiz mesmo do dente, provocando de fato a necessidade de exodontia. E aí o paciente ele precisa chegar nessa fase da reabilitação. Então, essa fase da prevenção dessiária já é a fase de reabilitação. E aí também tem as próteses ortopédicas, né? No caso de paciente que perdeu algum membro e aí perdeu algum movimento, realizar a fisioterapia, né? A reabilitação. E aí eu trago para vocês os documentos que eu utilizei para fazer a aula. No QR Code tem uma pasta com todos esse, tanto com o livro do Pereira quanto com os outros documentos que eu usei, do SB Brasil, 2023, Diagnóstico Precoce do Câncer de Boca, do INCA. E aí vocês acessando o QR Code, vocês têm acesso a esses documentos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar enviando mensagem para esse e-mail. Eu geralmente sempre utilizo ele todos os dias, eu acesso.
então dificilmente eu não vou ver. Caso você não consiga falar comigo pelo e-mail, você pode estar falando com a professora Bruna, que ela pode enviar meu WhatsApp, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar falando comigo. E obrigada pela atenção.